Boa noite, pessoal. Um grande prazer que eu estou aqui, tá? Apresentando nesse momento a palestra O uso da hipnose na terapia cognitivo e comportamental e terapia de esquemas com novas tecnologias e biofeedback. Primeiramente, eu peço desculpa a todos por Boa qualquer noite, pessoal. pelo atraso, Prazer tá? que eu estou aqui, E assim, tá? eu vou pedir para Apresentando vocês, nesse momento nesse a momento, palestra tá? O uso da hipnose na terapia cognitivo-comportamental e terapia de esquemas com novas tecnologias e biofeedback. Primeiramente, eu peço desculpa a todos. Então, eu vou pedir Boa aqui noite, só uma pessoal, pelo licença. atraso, tá? Eu vou ter que desativar aqui, que eu estava com o YouTube aberto, tá? Senão vai atrapalhar a gente, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Dentro dessa realidade, é, saiu os slides. Rafael? 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 Os slides saíram, Rafael. Tá, obrigado. Então, nós vamos estar utilizando, tá? Dessas ferramentas, falando um pouco delas aqui. É um protocolo que eu utilizo no dia a dia de trabalho, tá? E assim nós vamos falando um pouco sobre ela para vocês, tá? Dentro dessa realidade, aí é meu mini currículo para vocês conhecerem melhor meu trabalho, tá? Dentro de uma realidade que nós estudamos e apresentamos no nosso dia a dia, livros que nós temos, papéis que eu tenho, estou fazendo cada dia aí na busca de colaborar com a população e com a psicologia. Pode passar, Rafael. Obrigado. Então aí um slide referente ao Conselho Federal de Psicologia, tá, pessoal? Onde o que demonstra que a hipnose hoje já é regulamentada, especificamente a hipnoterapia cognitiva, onde está vinculado com a hipnose clínica e as terapias cognitivas comportamentais, tá? Deixando claro que a hipnose hoje é uma ferramenta que faz parte do nosso dia a dia e que tem um poder técnico muito grande no processo de evolução do tratamento, tá? Onde essa evolução do tratamento, ela vai se tornando mais rápida com o uso da hipnose, entre outras estratégias, como também o mindfulness, que eu não trouxe para cá, porque senão nossa palestra iria se estender muito e aí ficaria muito cansativo para todo mundo, né? Que requer também um tempo para dar uma parada e entender com todo cuidado. Pode passar, Rafael. Então aí é uma fala, né, de Albert Einstein quando ele diz que a imaginação é mais forte do que o conhecimento. Por quê? Por que a imaginação é mais forte do que o conhecimento? Porque para nós construirmos o conhecimento, nós temos que imaginar. Para a gente imaginar, nós temos que assim entender, assimilar todo o conteúdo que está ali, para daí ir apresentando de uma maneira bem mais significativa para o nosso cérebro. E esses comandos assim darem respostas, onde vão ativando todo um mecanismo cognitivo, trazendo com que as funções executivas tragam um resultado mais significativo. São funções executivas de uma maneira mais clara, objetiva, as principais, podemos dizer que é percepção, linguagem, atenção, memória, tá? E assim consecutivamente. Pode passar, Rafael. Só mais uma vez, Rafael, por favor. Obrigado. A hipnose na TCC e as terapias de esquemas. Tá. A hipnose na TCC e nas terapias de esquemas, a hipnose vem para colaborar, como eu disse anteriormente, né? Para potencializar esse tratamento, para facilitar esse tratamento, levar para vocês, para o outro, né? De uma maneira mais significativa, um resultado rápido, pautado
em evidências científicas, pois hoje a hipnose tem toda uma evidência científica, né? A neurociência veio para dar maior clareza e fortalecer esse conhecimento para o ser humano, para ele ter evidências e ver que a hipnose não é aquele show que normalmente nós acompanhamos na tela da TV, né? Que infelizmente é muito comum em alguns momentos. Mas isso mudou, está mudando, nós estamos trabalhando com a intenção de modificar essa ideia, não só aqui pelo CRP, como também pela Associação Brasileira de Hipnose, tá? Pode passar, Rafael. Para que serve esta parceria? Como eu disse, né? Serve para potencializar, serve para a gente fazer uma comunicação com as memórias de curto, médio e longo prazo, onde com essa comunicação o conteúdo vem para o cognitivo, para a memória de curto prazo, de uma maneira bem mais eficiente e rápida. O que muitas vezes o nosso subconsciente barra, pois no nosso subconsciente as emoções de medo e de raiva, de acordo com Joseph Lido, tá? Um neurologista, ele diz o quê? Que o medo e a raiva, principalmente o medo, são emoções não conscientes. Então, terminam barrando, terminam sabotando, em alguns momentos, pensamentos que são funcionais, coerentes com a realidade específica, tá? Que vão colaborar, sim, com a real demanda, com a real necessidade dos conteúdos que estão sendo aí manifestados para trazer, assim, um bem-estar, né? Para aquela pessoa que pode estar com conteúdos disfuncionais em algum momento e também com conteúdos que estão inacessíveis, né, para a consciência, tá? Pode passar, Rafael. Então, pessoal, a hipnose ela está regulamentada segundo a Resolução 013 de 2000 para a utilização pelos psicólogos, tá? Onde os psicólogos têm o direito de utilizar essa ferramenta no processo psicoterápico, tá? Quebrando assim qualquer tipo de estrutura, tá? Das barreiras que sabotam o cognitivo, o subconsciente, fazendo, como eu disse, essa comunicação entre as memórias, tá? Mais à frente, eu vou explicar para vocês neurofisiologicamente como acontece a hipnose, tá? Pode passar, Rafael? Por que que eu estou falando muito de hipnose? Porque a hipnose é praticamente aí a ferramenta-chave, tá? Na potencialização desse protocolo que eu patenteei, né, que eu utilizo hoje, tá? Que é o protocolo RDS. Estou trazendo aqui de primeira mão para vocês, vocês são as primeiras pessoas que estão tendo acesso a esse protocolo, tá? Para vocês entenderem como ele trabalha e traz uma grande autonomia para o cérebro, tá bom? A hipnose entra para qualificar a intervenção terapêutica, promovendo o uso da imaginação para vivificação de cenários, buscando mais emoções como instrumento de mudança em psicoterapia. A base de tudo são as emoções. Então, se eu apresento emoções disfuncionais dentro de toda uma memória que está ali disponível, onde ela pode ser funcional ou disfuncional, eu tenho que procurar trabalhar em cima dessas emoções para fazer um processo de ressignificação, onde com a hipnose eu faço isso de uma maneira mais rápida, mais eficiente. O que normalmente com a terapia cognitivo comportamental, que já é uma terapia que tem uma resolutibilidade rápida, faz com a hipnose associada a ela, a gente, no mínimo, pode diminuir aí no 30% da quantidade de sessões que já seria utilizado com a TCC. Dela clássica, né, que eu digo, só TCC, terapia cognitivo comportamental. Então, estou falando de uma maneira bem clara, porque pode ter pessoas assistindo também que são leigas, tá? Então, eu tenho que explicar de uma maneira mais clara possível. Então, dentro dessa realidade, quando a hipnose entra, tá? Ela vai estar, nesse momento, fortalecendo a técnica da TCC, fazendo com que todas essas estruturas de cenários imaginéticos, né, sejam vivencificados dentro daquele momento, daquela realidade, tá?
onde a hipnose aí é um instrumento fantástico utilizando em cima das emoções para trazer com rapidez toda essa sensação, tá? Dentro de uma forma mais específica. Como eu disse, eu vou falar um pouquinho mais claro, ou seja, mais geral, tá, pessoal? Não vou falar tão técnico, em alguns momentos sim, porque podem ter pessoas leigas participando. Leigas que eu digo assim, pessoas que podem estar no primeiro período de uma universidade, né? Acabaram de entrar na universidade, tá bom? Pode passar, Rafael. A hipnose não é uma terapia, e sim uma ferramenta integrativa às técnicas de uma abordagem específica. Independente da abordagem, tá? TCC, terapia cognitivo comportamental, terapia de esquemas, é, é, psicanálise, gestalt terapia, a hipnose é uma ferramenta que vai dar um foco de reforço para potencializar esse tratamento, tá? Mas ela não pode ser substituída, ela sozinha não vai trazer um resultado significativo. Ela traz um resultado significativo integrada. Ela integrada a uma abordagem, eu garanto, o resultado se torna bem mais rápido. E quando integrado a estruturas vinculadas a ideias neurocientíficas, a todo um processo de neurociência cognitiva, pronto, a coisa é bem mais rápida, tá bom? Pode passar, Rafael. Em quais campos atuamos, tá? Pode passar, Rafael. Atuamos em campos da saúde, da educação, do esporte, da nutrição, empresas, organizações, né? Ou seja, é muito ampla a área. Infelizmente, no Brasil hoje, tá? A hipnose, ela não é tão utilizada em todas essas áreas, também porque em algumas ainda não está liberado, está em processo de liberação, tá? Onde é que mais atua a hipnose hoje? Dentro da saúde, do esporte e das organizações, e iniciando na educação e na nutrição. Inicialmente, de uma maneira mais forte, na nutrição, tá? É um trabalho muito legal, tá? Por exemplo, fazer uma versão, só para vocês terem ideia, um trabalho para a pessoa lidar só com as terapias cognitivas comportamentais, para deixar de comer um chocolate, demora muito mais do que se eu realizar uma aversão através da hipnose, tá? Onde eu vou fazer os testes, claro, como tem que se fazer com todos os pacientes, com contraindicações, tudo. E daí nós vamos trazer aí uma estrutura onde nós vamos fazer com que a pessoa, após ser testada, a gente elucide aí uma ideia, tá? Que essa ideia é o que, pessoal? Uma ideia de deslocar para algo negativo. Em outras palavras, vamos dizer que eu não gosto de mamão. E aí eu vou associar aquele alimento que você tem um determinado prazer, por exemplo, um chocolate, a toda vez que você botar na boca, sentir o gosto do mamão. E aí você vai, no caso, ter uma aversão aí realizada, onde você não vai sentir mais prazer ao comer o chocolate, porque você vai sentir o gosto do mamão. Do mesmo jeito com o mamão. Ah, eu não sinto sabor pelo mamão. Eu não gosto do mamão, eu não me sinto bem com o mamão. Já quando eu como chocolate, eu sinto prazer. Então, eu faço a pessoa sentir o gosto, o sabor do chocolate ao comer o mamão. E assim vai sendo reforçado no cérebro, até que isso vai se tornando uma crença central, quebrando a crença limitante, onde nós vamos reforçando através de processos de auto-hipnose, entre várias estruturas e técnicas que podem ser utilizadas aí, como um resgate cognitivo, onde a gente vai, numa determinada idade, reforçando naquela idade, um determinado alimento que com certeza a pessoa pode ter sofrido um trauma numa época específica. E assim, dando um novo significado, tá? Só estou dando um exemplo dentro da nutrição, para vocês verem o tanto que pode chegar de uma maneira muito forte isso dentro da clínica e também para esses profissionais que estão buscando estarem a cada dia, né, chegando mais próximo de também estarem regulamentados. A hipnose, infelizmente, ela não é regulamentada
para todas as profissões da saúde ainda, mas já é regulamentada para odontologia, para medicina, para psicologia, para odontologia e daqui a pouquinho tudo indica para enfermagem. Porém, ela é regulamentada, mas existem brechas na lei que regulamenta a hipnose também para vários profissionais utilizarem. Sendo que quem estuda para fazer essa atuação de uma maneira significativa e responde a um conselho, ela está protegida e protegendo os seus clientes, porque você vai fazendo tudo de uma maneira séria, significativa, com um respaldo. Você não vai fazer, como dizem, sem uma finalidade, pois toda técnica sem finalidade, independente de você responder a um conselho ou não, você responde para uma instituição maior, que no caso aí é a Polícia Federal, né? Quando você responde de uma forma que a uma legislação de um conselho, como eu, por exemplo, aí não. É o meu conselho que é responsável pela minha atuação. Tanto para mim poder utilizar, como ela é regulamentada, como também para me cobrar se eu estiver fazendo alguma atitude indevida. Beleza, pessoal? Pode passar, Rafael? Então, as profissões regulamentadas, reforçando a psicologia, medicina, fisioterapia e odontologia, que nós estamos já chegando também aí com a enfermagem, dentro desse enquadre. E as outras já também com certeza vão estar chegando, pois a saúde, quando tem conselhos que regulamentam e protegem, tudo fica bem mais fácil, tá? Pode passar, Rafael. Quais quais os requisitos essenciais no processo para haver a sensibilização do cliente? Por favor, Rafael, passe. Obrigado. A confiança, pode passar. Permissividade, a expectativa e o vínculo. Esses são os requisitos essenciais, tá? Para se ter uma boa evolução num quadro terapêutico. Com hipnose, sem hipnose, de qualquer maneira. E com a hipnose, nem se fala, né? Na hipnose, normalmente se lança muita expectativa. As pessoas lançam muito expectativa, né? Todos esses vínculos são importantes, mas a expectativa dentro da hipnose é muito lançado e a gente tem que ter todo um cuidado também para que essa expectativa, no momento que nós estamos testando o paciente, não influencie, levando assim a ansiedade, mais do que o normal, porque a ansiedade também ela é necessária para tudo que nós fazemos. Ela serve como motivação, tá? Então, a ansiedade ela pode ser bem vista ou mal vista. Em outras palavras, ela pode ser vista saudável ou patológica. Aí a gente vai trabalhando e dando um significado para estar não só controlando essa sociedade, como dando toda uma estrutura. Por favor. Pode passar, Rafael. Só um minuto. Não temos consciência de 95% do que fazemos e processamos no cérebro. Apenas 5% vem à consciência, tá? Palavra do Isqueiredo, tá? Que é o autor do livro Memória, tá? O que ele está querendo dizer aí? Que nós não temos 95% do que fazemos, ou seja, que o nosso cérebro, tá? Ele muito mais espera condições para ele dar o comando para o corpo responder, do que todos nós estamos utilizando no nosso dia a dia essa realidade. Em outras palavras, tudo que nós realizamos, muitas vezes, está vinculado mais ao subconsciente, tá? Regido pelas emoções que eu falei anteriormente, pelo neurologista Joseph Lido, quanto à emoção da raiva e do medo aí, tá? Onde nessa esfera a gente torna consciente, né, quando a gente consegue administrar essas emoções não conscientes, tá? Tornando assim emoções como ansiedade, tristeza, entre outras, tá? Com alegria também, conscientes, fazendo parte desses 5% ou mais, quando nós utilizamos a hipnose. Pois quando nós utilizamos a hipnose, nós estamos elevando
O nosso cognitivo, por mais simples que seja o estado de hipnose que nós estamos utilizando, se é um estado leve, hipnoidal, nós estamos já utilizando no mínimo 30%, onde nós podemos, através da hipnose, chegar a 85% da utilização da nossa consciência. Olha como é muito massa isso, muito bacana. Então, são conteúdos que a hipnose pode aí manifestar e fazer um grande diferencial. Pode passar, Rafael. Como diferenciar percepção e imaginação e qual a sua importância para a hipnose? Pode passar, tá, Rafael? Primeiro, para responder essa diferença de percepção e hipnose, eu vou passar esses dois slides para vocês entenderem e eu explicar em cima. Tá? Quando você olha para a imagem da maçã no monitor de um computador, uma maçã existe em dois lugares, como uma imagem no monitor e outra como uma ativação, como um padrão de ativação no cérebro, tá? Pode passar, Rafael. A imaginação, ó, se você fechar os olhos e imaginar uma maçã, existe uma maçã, mas só em um lugar, no seu cérebro. Essa é a diferença entre percepção e imaginação. Então, para vocês entenderem melhor, na percepção, vocês primeiro têm que utilizarem do nervo oftalmológico, ou seja, o sentido da visão, para verem a representação mental que vai ser criada ali. Como exemplo aí a maçã. Para você saber o que é uma maçã, primeiro, você tem que ver uma maçã, para daí você poder criar uma imagem. Quando você faz isso, você tem uma imagem formada na sua mente. Então, os cenários adaptativos que vão ser estruturados e manifestados e se manter ali num processo de estruturação e manutenção dessa imagem no seu cognitivo, vai ser mantido. Isso é imaginação. A representação mental da maçã no cérebro. Então, de uma maneira bem clara, tudo para se tornar imagem, ou seja, ficar na imaginação, primeiro nós temos que conhecer. Se nós não conhecemos, fica um pouco complicado imaginar. Muitas vezes você pode até conseguir imaginar algo, né, sem ver. Mas é uma imagem que você construiu, não que você primeiro percebeu, para entender e formular essa imagem para ter uma representação mental através da imaginação. Tá? Pode passar, Rafael. E assim, a imagem e a percepção se tornam importantes para a hipnose porque é a partir da percepção que a gente consegue construir a imagem que vai manipular, tá? Essa construção adaptativa dentro do processo de ressignificação que nós vamos fazendo quando utilizamos essa comunicação entre os cérebros, trazendo o conteúdo que está inacessível para a consciência, tornando assim acessível, tá? Então, a imaginação é a criação e manipulação de modelos cerebrais quando não existe um estímulo no ambiente atual, ou seja, quando a imagem já foi processada, quando já existe ali a representação mental de tudo isso, tá? Pode passar, tá, Rafael? As imagens mentais e as emoções são a matéria-prima da hipnoterapia. Então, imagem mental e emoção andam juntas, porque elas são, como dizem, a matéria-prima, por quê? Porque uma não anda sem a outra. Imagem mental é uma forma de demonstração daquilo que você pensa, né? Um pensamento, do mesmo jeito que ele pode vir em palavras quando você fala ou quando você escreve, pode vir como imagem. E como uma representação mental, como a gente viu anteriormente. Por exemplo, a imagem da maçã. Tudo isso vem acompanhado de emoções. As emoções são, no caso, vamos dizer, a ferramenta básica aí. Porque através dela é que você vai manifestar o que é importante e o que não é importante, ou seja, uma emoção positiva ou negativa. Se ela é disfuncional, a gente vai dar um significado através do proceder técnico, dos protocolos utilizados, né, para dar um significado positivo aí, manifestando assim muita alegria e tranquilidade. Tá bom? Pode passar, Rafael. Então, meus amigos, hoje a hipnose, para se consolidar, precisa do apoio das neurociências. Por quê?
porque através delas eu explico, por exemplo, todo esse conteúdo que eu estou trazendo para vocês. O processo neurofisiológico da hipnose demonstra, e é demonstrado assim, como uma condição de muita alegria e valia, tá, por todos nós, para assim, não só entender, como também saber o que acontece com a nossa mente e entender o porquê que quando a gente vê na TV, as pessoas dizem que é muito rápido. É muito rápido por quê? Porque bem ali, elas mudaram a canalização do sintoma. Mas a emoção, infelizmente, não foi ressignificada. E o que, que acontece nisso tudo? Acontece que, se eu mudo, eu causo esse desvio, tá? Ao mesmo tempo, eu deixo a emoção aí aberta. Onde muitas vezes lá na TV a gente acha, resolveu. Olha, o hipnólogo ali fez e resolveu. De jeito maneira, tá? Não resolveu. Apenas desviou. Mas as emoções estão ali para serem modificadas e assim levar para todo um processo de mudança cognitiva. Pois a mudança cognitiva, para acontecer, tem que ter todo um processo de ressignificação dessas emoções, trazendo com que essa condição se torne cada vez mais saudável, mais eficaz, onde você tenha toda a segurança para se sentir assim feliz, para continuar levando a condição saudável de vida, tá? Então, de uma maneira geral, é isso. Pode passar, Rafael. Obrigado. Então, neurofisiologicamente falando, o que acontece, tá? Nós colocamos o paciente em um estado de relaxamento, de sono profundo, na maioria das vezes, onde assim, o que a gente faz? A gente mexe com essa área, a área pré-frontal, onde a gente reduz a crítica, tá? E dessa maneira, a gente faz com que, quando nós diminuímos essa crítica, a gente já inicia esse processo de comunicação entre as memórias, tá? Pode passar, Rafael. Onde, para a gente atingir esse relaxamento profundo, a gente vai estar ativando nesse caminho aí, para atingir as memórias, um lugar chamado giro do símbolo, que é essa região que você está vendo aí, tá? Branca com azulzinho, tá? Onde a gente vai estar atingindo bem ali essa especificidade, tá bom? Para estar ativando e aumentando o processo de visualização, levando a um processo de analgesia e anestesia, que é quando o corpo relaxa e a gente atinge assim as memórias, chegando numa memória de curto, médio e longo prazo, atingindo assim um resultado plausível, com muita ênfase, com muita tranquilidade, levando conteúdos que podem estar inacessíveis a se tornarem acessíveis, ou seja, conscientes. Tá bom? Isso é hipnose. É assim que acontece. E dentro dessa realidade, tá? A hipnose, ela vai se interligando com as terapias cognitivo-comportamental e terapias de esquemas, onde nesse slide que já entrou aí, tá? A gente vai unindo a hipnose com o modelo cognitivo-comportamental, tá certo? Onde a gente vai trazendo a ideia de quê? De mexer com a ideia cerebral, de tornar consciente o que não está consciente, como eu já falei anteriormente. Então, a gente pode trabalhar tanto no processo do transe hipnótico, onde a pessoa, com os olhos fechados, no processo de relaxamento, né, consiga fazer o processo de verbalização, conversação, tá? Dentro dessa realidade, tá bom? Trazendo esse conteúdo, essas memórias, tá? Dentro dessas memórias, são conteúdos de pensamentos. Elas se tornam memórias porque vão ficando guardadas, registradas, tá? Em regiões específicas, como de médio e longo prazo, tornando consciente das memórias de curto prazo, fazendo com que esses pensamentos venham à tona. Onde tudo isso é regido por emoção, pois são essas emoções que fazem a grande diferença também aí, porque nós trabalhando, mudando essas emoções, automaticamente mudamos
esses pensamentos, tá? Com raríssimas exceções, onde quando isso acontece, nós trabalhamos no processo de readaptação de situações específicas, tá? Fazendo com que a pessoa, assim, consiga agir, ou seja, exercer o comportamento funcional, enfrentando essa realidade e utilizando todo esse proceder, causando, assim, uma leveza no dia a dia, uma comunicação saudável. Comunicação é tudo. Se a gente se comunica, os resultados têm tudo para darem certo. O que causam erros numa comunicação, tá? O que um déficit, tá? É quando existe distorção dessa realidade, tá? Ou, por exemplo, estou aqui com um computador e de uma hora para outra começa a dar microfonia. Isso acontece porque está tendo uma distorção aí entre os aparelhos, tá? Tem toda uma comunicação entre os aparelhos que quando um aparelho tem algum sinal de microfone ligado perto de outro, dá toda essa condição de microfonia. Isso não deixa de ser uma distorção dentro dessa comunicação dos aparelhos. Por isso que tem que desligar o microfone de um para não interferir no outro, tá? Onde assim a gente vai trabalhando do mesmo jeito com o ser humano. Eu procurei levar para uma ideia de um objeto, por quê? Porque no objeto se torna mais fácil para você entender. Muitas vezes não é tão fácil para o ser humano entender na linguagem, tá? Da expressão cerebral, corporal, tá? Onde dessa maneira essas distorções cognitivas vão sendo modificadas. Vou dar um exemplo de distorção cognitiva também. Leitura mental. Quem aqui nunca pensou, eu sei o que está passando na cabeça de fulano de tal, numa situação específica? Pois é, isso é uma distorção, tá? E aí a gente trabalha através dessas ferramentas para trabalhar de uma maneira enfática. A terapia cognitivo comportamental sozinha, por si só, já faz isso, dentro de um trabalho com o terapeuta. Porém, com a hipnose, com mindfulness, né, principalmente com a hipnose, porque ela consegue atingir um relaxamento profundo bem mais longe, bem mais significativo, tá? A gente consegue fazer isso com a maior rapidez. Tá certo, pessoal? Assim acontece a terapia cognitivo-comportamental. Pode passar, Rafael. A hipnoterapia cognitivo-comportamental. Tá? Que foi o que eu já praticamente falei aí nesse slide, né? O que é as distorções cognitivas, né? Tem várias, como a leitura mental, como catastrofização, onde a pessoa acha que vai acontecer tudo de pior na vida dela, minimização do positivo, minimizando tudo aquilo de maravilhoso que ela faz, onde na verdade ela não vê assim, personalização, se colocando culpada de tudo, sem ter culpa específica, perfeccionismo, onde o perfeccionismo é distorção não pelos padrões de ideias do perfeccionismo, mas sim por toda a cobrança que tem dentro dele, onde preconiza um reforço dessas ideias, fazendo com que as pessoas não consigam lidar de uma maneira saudável com essa ideia, por exemplo, de uma organização de algo específico, porque aí ela já vai ficar com aquilo tão fissurado, ou seja, fixo na mente, que vai querendo toda hora manifestar um comportamento de ir lá corrigir, o que vai atrapalhar essa pessoa, porque a cobrança excessiva faz mal, né? Crença dos deverias, achando que eu deveria ter feito isso dessa maneira e não daquele jeito que eu fiz, ou seja, sempre se culpando, né? Também envolvendo aí a culpa. Vitimização, onde a pessoa se vê vítima de tudo, de todos. Enfim, são muitas distorções. Se eu for falar das distorções aqui, de uma maneira significativa, são no mínimo 3 horas de fala, né? E infelizmente se tornaria muito cansativo, né? Pois 3 horas é muito tempo. Então, é assim que vai acontecendo, tá? Ela acontece dessa maneira, como eu expliquei, a hipnose na terapia cognitivo-comportamental, né? Seguindo os protocolos, como os próprios teóricos trazem aí, como Judith Beck, Robert Lilly, entre outros, tá? Eu não quero ser injusto e não citar o nome de vários profissionais aí importantíssimos nessa abordagem, tá? Para não ser injusto. E aí é onde eu entrei e fui juntando
nessas técnicas importantíssimas, montando um protocolo que já já vocês vão conhecer de uma forma geral, que não tem como eu explicar aqui passo a passo, porque aí nós precisaríamos de no mínimo 10 horas para me explicar o meu protocolo de uma maneira significativa, tá? Vou falar de uma maneira bem geral, para vocês terem uma leve noção. Então, é assim a hipnose nas terapias cognitivo-comportamentais. E assim eu vou pedir, Rafael, para você passar, por favor. Obrigado. Só mais uma clicada. Isso. Então, hipnose na terapia de esquemas. Como vocês estão vendo aí na imagem, a hipnose na terapia de esquemas, vocês viram duas pessoas, duas crianças, vamos dizer assim, dois jovens, adolescentes, podemos dizer, pelo tamanho que está ali dentro, né? De uma estrutura construída, montada, que na verdade são dois seres humanos. Por quê? Porque na terapia de esquemas, a gente trabalha sempre buscando trabalhar lá nas origens, como a teoria de John Bowlby fala, né? Procurando lidar com as figuras de autoridade, lá na primeira infância, de uma maneira significativa, né? Onde assim a gente utiliza todo esse trabalho que vocês vão entender já já de uma maneira bem eficiente na hipnose na terapia de esquemas. Eu sou um dos idealizadores da hipnose na terapia de esquemas, né? Temos aí mais duas pessoas que agora fugiu o nome, tá? Que também são precursores na hipnose na terapia de esquemas no Brasil. Eu sou uma delas, nós somos três no Brasil, precursores da hipnose na terapia de esquemas. A terapia de esquemas, quem preconizou isso foi Jeffrey Young, tá? E, consequentemente, aqui no Brasil, quem trouxe essa estrutura, primeiramente, tá? Foi quem fez a reescrição dessa técnica aqui no Brasil, terapia cognitiva de esquemas, foi Ricardo Weiner, tá? Que é uma referência na área, aí, todos nós sabemos, tá? E assim veio Kelly Paim, que também veio com essa reestruturando essa estratégia, principalmente o trabalho com casais, né? Entre outros, mas que de grande fundamentação e valia foram essas duas pessoas que no Brasil deram uma maior ênfase. E assim, eu e mais duas pessoas unimos, integramos, não juntos, cada um na sua visão, a hipnose na terapia de esquemas, onde eu sou o preconizador dessa ideia e ministro palestras. Eu fui o primeiro palestrante para unir essas técnicas dentro da Associação Brasileira de Hipnose, onde eu sou diretor e concorrendo à vice-presidência nesse momento, só para vocês ficarem cientes, tá? Nós vamos estar representando o Piauí lá. Primeira vez que o nordestino vai estar representando. E assim, nós estamos construindo essa ideia, tá? Onde eu vinculei ao meu protocolo. Onde é um protocolo diferente que já nós vamos ver. Rafael, por favor, você pode passar? Tá. Só mais uma vez, Rafael. Obrigado. Então, a hipnose na terapia de esquemas, o que é? Como acontece isso, né? Então, ela parte do pressuposto de um esquema inicial desadaptativo. O que seria um esquema inicial desadaptativo? Tá? É um esquema onde a pessoa, independente da idade que ela está, tá? Ela vai lá na primeira infância. Claro que na criança, né, isso se torna mais fácil, mais rápido, porque está acontecendo ali naquele momento. Porém, é uma técnica que é muito utilizada hoje em quadros crônicos, tá? Ou seja, quadros que com a terapia cognitivo comportamental apenas nós controlamos, mas o índice de recaída, de reincidência dessa realidade é muito grande. Então, com a terapia de esquemas, nós conseguimos trabalhar quebrando esses padrões de comportamentos, tá? Causando, assim, na realidade, uma grande mudança, tá bom? E a hipnose entra aí, fortalecendo essa ideia. Como? Mas, Rodrigo, como é que você fortalece essa ideia com a hipnose? Por quê? Porque se eu já vou na origem com esse trabalho, tá? Que envolve técnicas de terapia cognitivo comportamental, psicodrama de Moreno, gestalt terapia,
terapia cognitiva, eu já falei, desculpa, psicanálise, ou seja, são muitas técnicas envolvidas da estruturação dessa técnica chamada terapia de esquemas, onde elas são estruturadas, tá? Com a teoria de John Bowlby, né? John Bowlby fala sempre das origens, de trabalhar em cima das origens, na primeira infância e assim consecutivamente, né? Vendo a repercussão de conteúdos que estão ali desadaptativos, onde esse esquema inicial desadaptativo ele é construído justamente nessa primeira infância, tá? Do mesmo jeito que os esquemas podem ser adaptativos, ou seja, coerentes, eles podem ser desadaptativos, incoerentes, onde nós vamos trabalhar fazendo toda essa quebra, né? Onde quando a pessoa apresenta muitos esquemas, nós já vamos trabalhar com a ideia de domínios, tá? Onde esses domínios são avaliados também, onde nós vamos ver isso através do protocolo que se utiliza, tá? Que na verdade não existe um protocolo específico, o protocolo, que eu digo a forma de falar, porque na terapia de esquemas, cada caso é um caso, como na TCC também, porém na TCC ela já traz modelos, né? Principalmente a ideia beckiana, né? Wright, com o livro Aprender na Terapia Cognitiva Comportamental, também traz esses modelos já estruturados. Já na hipnose de esquemas, na terapia de esquemas, nós não temos como construir. Nós preconizamos uma estrutura, uma ideia, que eu vou passar rapidinho para vocês. Mas a ideia geral é que sempre, tá? Todos nós tenhamos que estruturar, elucidando todo esse momento aí, tá? De estar voltando nas origens, fazendo esse trabalho de uma maneira leve, de uma maneira tranquila, fazendo todo o processo de ressignificação. E aí, para não ser muito extenso, tá? Eu vou falar da hipnose na terapia de esquemas. Como é que acontece? Qual é a diferença? Que quando nós trabalhamos só com a terapia de esquemas, nós pedimos para a pessoa imaginar. Quando ela imagina, ela já está pedindo para ela fechar os olhos e imaginar, ela já está utilizando aí grande parte da sua consciência, não fica só naqueles 5% que nós falamos anteriormente. Ela já vai para pelo menos 20 a 30% da utilização, dependendo do estado que ela conseguir ficar, já fechando os olhos. Porque tem pessoas que têm uma grande facilidade já para relaxar, já ao fechar os olhos. Quando nós utilizamos a hipnose, toda aquela ideia inicial que eu falei, dentro do esquema, nós conseguimos elevar, como eu disse, até 85%. Alguns estudos que não são ainda tão enfáticos, de tanta evidência como os atuais, dizem que pode chegar a 92%. Que isso daí, né, nós acreditamos que até o final do outro ano teremos essa comprovação, que eu acredito que nós realmente, todos nós, possamos chegar a esses 92% da nossa consciência ao utilizar a hipnose, tá? No estado de hipnose, tá? E ao sair, com certeza nós perdemos essa condição, podemos aprender a utilizar, mas o ser humano pode chegar até aumentar, porém não tem estudos que evidenciam que ele consiga conscientemente utilizar mais do que 55% da sua consciência, tá? Pós-hipnose. E esse 55% quando a pessoa já faz um tratamento vinculado a ideias de hipnose, porque é uma forma, e também outras ferramentas também, que não tem a hipnose, só acontece assim, dá para fazer isso, porém é muito mais duradouro o tratamento para conseguir essa expansão cognitiva, que é muito utilizada dentro de processos de performance, principalmente para aquelas pessoas que estão estudando para concurso, entre outros, e assim vai. E com a hipnose tudo isso se torna bem mais rápido, tá? De uma maneira bem rapidinha, só para vocês entenderem, a estrutura acontece como? Primeiro nós fazemos uma anamnese, tá? A pessoa liga para marcar, na mesma hora a gente marca. Quando ela marca, eu já mando alguns questionários, tá? Questionário de identificação de esquemas iniciais, de domínio, quando necessário, relacionado à relação parental, que a gente vai fazendo todo um trabalho aí de mudança da relação parental, ou seja, voltando lá naquela, quando eu digo lá nas origens, tá? A gente vai dando todo um processo de ressignificação, tá?
E assim também vamos fazendo, vamos dando o questionário onde a pessoa vai estar avaliando aí, tá? A questão também de como esses esquemas acontecem. Então, tem todas essas formas de utilizar, tá? Onde eu utilizo isso, utilizo também quando a pessoa vai para a primeira consulta, coloca a pessoa, faz toda uma anamnese, já também começando a avaliar as contraindicações do uso ou não da hipnose, porque existe, infelizmente, contraindicações, tá? Que as pessoas que têm ou tiveram algum tipo de convulsão, epilepsia, ou um tipo de surto psicótico. Já existem alguns estudos que comprovam que quando a pessoa tem mão, ou seja, tem muita experiência, consegue até lidar com essas contraindicações. Eu muitas vezes consigo fazer isso, mas já a pessoa que está começando não consegue, né? Eu tenho 11 anos de profissão de psicólogo, estudo hipnose há 18, então é diferente. A forma como eu vejo, como eu atuo como uma pessoa que está iniciando, né? Então, dessa maneira, às vezes tem como a gente conduzir, mas, por regra geral, nos livros, não temos como conduzir essa realidade, tem que ter muita mão, tá? E dentro dessa realidade, nós continuando, eu peço eu coloco a pessoa, após ter feito essas testagens, né, que eu falei, relatei lá anteriormente, eu já coloco a pessoa em transe hipnótico, peço para ela imaginar 3 situações e para ela descrever para mim 3 situações vinculadas às figuras de autoridade. Onde bem aí nós já estamos, ao mesmo tempo, começando essa questão da reparentalização parental, onde a gente vai lá nas origens. Resumindo, porque é muito vasto, o que a gente faz? A gente aí já pega esses dados, onde entra em correlação com os dados adquiridos dos resultados dos questionários, onde ele traz para mim, eu avalio, que aí já é na sessão posterior, porque tem que dar tempo para me integrar todos esses conteúdos, tá? E muitas vezes também eu utilizo o baralho de esquemas, que também pode ser muito utilizado. Rodrigo, eu tenho que utilizar esses questionários? Não, você pode utilizar só essa outra parte de imaginar as 3 hipóteses, tá? Vinculadas às figuras de autoridade, tá bom? E assim, utilizar o baralho. Você pode estar utilizando só isso. O que é o bom desses questionários? É que eles vão te dar de uma maneira mais evidente e clara, talvez até mais rápida, principalmente para quem está iniciando, tá? Esses questionários dão maior segurança na hora de formular, identificar esses esquemas e também formular o planejamento estratégico, ou seja, o planejamento técnico de trabalhar com essa realidade, tá? Então, terapia de esquemas é praticamente inicialmente isso, para daí entrar no trabalho cognitivo, onde a gente faz psicoeducação, né, da realidade do problema, de como vai ser o tratamento, daí distorções cognitivas, porque dentro da terapia de esquemas tem a parte cognitiva, né, onde a gente vai ressignificando essas distorções, trazendo tudo para ficar de uma maneira mais leve, mais tranquila, né? Onde assim também a gente vai fazendo técnicas como resgate cognitivo, que aí lá, numa época específica, é a chamada regressão, tá? Onde a gente faz essa técnica em outra linguagem. Por quê? Porque a gente associa isso com as cognições, então o nome específico não é bem regressão, é resgate cognitivo, onde tem 3 tipos, né? Que é o resgate por idades, tá? Vai de idade por idade, o resgate situacional, que vai por uma situação, e o fracionado, tá? Que é de uma época específica. Por exemplo, só na adolescência, só na infância. Situacional vai numa situação específica, e a gente já conseguiu identificar, às vezes, na hora que vai estar ali fazendo o cruzamento de dados, da anamnese. Então, é uma realidade muito interessante, de muitos resultados, onde daí nós já estamos a todo tempo fazendo a relação parental, esse processo de reparentalização, tá? Porque tudo inicia já do início, com a relação terapêutica. A relação terapêutica, pessoal, só para deixar claro para vocês, ela é o segredo de tudo aí, tá?
Porque o terapeuta, ele vai muitas vezes fazer nesse processo de transferência e contra-transferência o papel daquele que faltou dentro do quadro específico que acontece. E dentro desse papel, ele vai colocando no lugar, né? Quer colocar no lugar, ressignificar, tá? Essas emoções, esses pensamentos que não estão aí nesse momento, de uma maneira significativa. Onde vai passando também para a parte vivencial, né? Onde a gente, antes de entrar nessa parte vivencial, utiliza outras técnicas, como questionamento socrático, como processo de auto-hipnose, de cartão-lembrete, de própria seta descendente, tudo isso a pessoa em estado de transe hipnótico, tá? E daí, pegando todos esses conteúdos e daí levando já para a parte vivencial, que elas andam muito próximas juntas, andam muito juntas, né? E onde nessa parte vivencial a gente vai trabalhando aí com a ideia até do psicodrama, a ideia da cadeira, de técnicas de cadeira vazia, tá? E ideias de carta aos pais, onde a pessoa vai trabalhando essa questão do perdão e também se perdoar, tá? Através da carta aos pais, entre várias técnicas, são muitas técnicas. Eu não tenho como falar aqui, é muita coisa, tá? Estou falando de uma maneira bem geral. E assim, a gente vai chegando, tá? Na parte comportamental, onde a gente vai para a parte de resolução de problemas, né? Onde a gente vai vendo os esquemas mais saudáveis, onde a pessoa vai vendo um esquema saudável, se sentindo mais segura quanto a esses esquemas, tá? Onde ela vai ficando mais saudável, quebrando assim todo esse padrão de comportamento que é disfuncional perante toda essa situação que acontece aí, tá bom? Quebrando essa ideia. E tudo isso é regido por hipnose, onde o trabalho se torna mais rápido e muito menos doloroso. Porque imagine, se você sente o quanto você vai sentindo dor trabalhando tudo isso conscientemente, ou seja, conteúdos que muitas vezes podem ser muito traumáticos, tá? Como, por exemplo, um transtorno de personalidade borderline. Bem aí muito traumático. E aí, muitas vezes, podem ter sintomas de várias formas que o próprio transtorno de personalidade traz, mas quando a pessoa apresentou qualquer tipo de abuso, por exemplo, ter sido abusada, é uma forma de ressignificar essa condição, essa situação, tá? De uma maneira pautada com um sofrimento bem menor. Por quê? Porque quando nós estamos em processo de hipnose, a gente vivencia a coisa de uma maneira mais significativa e, ao mesmo tempo, está controlando o quanto a dor vai sentir, o quanto o corpo vai sentir tanta dor. Não só psíquica, como física também. Porque tudo isso repercute no organismo de uma maneira geral, tá? Só para reforçar, onde é que a terapia de esquemas trabalha? Por que ela foi originada? Ela foi originada para trabalhar em quadros crônicos, como eu falei anteriormente, que não têm um bom resultado, têm todo tempo recaídas, como quadros de ansiedade, de humor, mas principalmente transtornos de personalidade, como especificamente transtorno histriônico, transtorno de borderline, transtorno social. É muito utilizado também na criminologia, em terapias de casais, é muito enfático. Em terapias familiares também é muito enfático, entre outras realidades, tá? De uma maneira geral, é mais assim. Então é isso, tá? Eu vou pedir para o Rafael passar o slide, por favor. Pode passar, Rafael, mais uma vez? Obrigado. Onde assim a gente vai vendo a hipnose e o biofeedback, demos uma quebra aí na ideia das cognições, só para vocês entenderem a correlação. Quando nós utilizamos a hipnose com biofeedback, ao mesmo tempo que eu consigo monitorar toda essa estrutura da hipnose, onde eu consigo comprovar cientificamente ela acontecendo, porque isso vai para a tela de uma TV e o paciente, quando abre os olhos, porque a hipnose pode ser natural ou formal. Formal é quando nós utilizamos ela com a pessoa com os olhos fechados, né? Elucidando todo aquele transe que pode chegar até o transe profundo. No final, ela consegue ver toda a variação cardíaca,
todo o sistema de coerência cardíaca, tá? Onde também vai conseguindo visualizar a parte neurológica, tá? Se a estrutural for de neurofeedback, tá? Mas alguns aplicativos, alguns programas de biofeedback já conseguem até perceber de uma maneira enfática, não direta, mas indiretamente, todos esses resultados, porque a parte psicofisiológica, ela vai dando esses resultados muito significativos, que pela preconização do ritmo de batimentos cardíacos, a parte cardiorrespiratória, nós conseguimos ver aí o nível de excitação do sistema nervoso central, em outras palavras, o nível de ansiedade que a pessoa está apresentando, psicologicamente falando. A ansiedade, nós acreditamos sempre que é só uma, ou seja, eu penso, eu acredito que eu tenho uma ansiedade. Bom, lá nas terapias cognitivas, nós pedimos para avaliar de 0 a 10. Uma pessoa às vezes avalia em 8. Só que muitas vezes, quando ela avalia em 8, lembrando que quanto maior, mais ansioso está, muitas vezes pode estar em 10 e ela não está sabendo como se referenciar, porque vai muito do referencial da pessoa. Com esse proceder aqui do biofeedback, mesmo sem a hipnose, ela já dá uma evidência onde você vai conseguindo levar para o seu cliente, para o seu paciente, tá? De uma maneira enfática, de uma maneira significativa, esse resultado sendo pautado, sendo colocado na tela da TV ali, para o paciente ver esse resultado, ver de uma maneira significativa o que aconteceu com ele. Não vai ficar só no seu falar e nas sensações que ele tem. Vai ficar comprovado, vai ficar registrado, tá? E assim é onde eu utilizo o meu trabalho, tá? Não só assim, é como eu vou passar já já. E onde é um trabalho muito bacana, onde também tem treinamentos, onde nós podemos utilizar a hipnose dentro desses treinamentos de biofeedback. Onde, do mesmo jeito que a gente monitora, nós podemos corrigir através de processos cardiorrespiratórios, tá? Essa questão da coerência cardíaca, mudando assim as distorções, diminuindo o nível de excitação do sistema nervoso central, onde de uma maneira clara e enfática, o que acontece, tá? A gente consegue administrar levando essas condições de enfrentamento de uma maneira bem mais real. Porque quanto mais o paciente vê preto no branco, tem muita gente que é dicotômica, né? Que é uma distorção cognitiva, que só acredita quando vê. Com estruturas de biofeedback, tá? Em telas ou de computador, de aplicativo, que tem biofeedback por aplicativo de celular, eu mesmo utilizo também nas terapias online, tá? A gente consegue mostrar para o paciente a realidade. Ou seja, não é no que você fala. Nós trabalhamos com a psicologia com evidência. O meu trabalho é pautado em evidência. O que eu acho, eu gosto muito de dizer e brincar, é para mim, né? O que eu penso é para mim. O que eu faço com o meu paciente lá, o que eu trabalho com o meu paciente, é pautado em evidências científicas e em evidências que eu comprovo. É na ideia do preto do branco, que aquela pessoa que tem consegue perceber, tá? Isso ajuda até, pessoal, a evitar a fuga e esquiva dos pacientes relacionados aos atendimentos, tá? Por quê? Porque se ele vê, ele acredita. Se ele acredita, ele confia. Então, ele vai se entregar para o tratamento de uma maneira mais segura. Isso, para nós psicólogos, muitas vezes pode até não fazer tanta diferença, mas para quem está acompanhando, vê que é uma evidência científica, porque esses aparelhos que são utilizados, eles passam por avaliações. Eu, por exemplo, eu utilizo um que ele foi estruturado por universidades como a USP, tá? E empresas que têm um grande respaldo dentro do Brasil e do mundo, tá? Onde isso traz não só esse respaldo, como também uma qualidade de trabalho muito significativa. Tá bom? Pode passar, Rafael. Muito obrigado. Só mais um clique, por favor. Obrigado. Novas tecnologias. Vocês podem estar percebendo uma quebra aí da estrutura, né? Cognição, biofeedback, agora novas tecnologias, mas é para a gente chegar no meu protocolo. Essas novas tecnologias, o que eu quero dizer para vocês? Nós trabalhamos hoje com uma realidade muito comum, que é a automatização
a autonomia da tecnologia no nosso trabalho. Eu utilizo tecnologia do início do acompanhamento até o dia da alta, tá? Aplicativos, plataformas, sites. Agora mesmo eu estou reestruturando meu site, onde vou ter um aplicativo próprio, onde o paciente vai se monitorar em vários sentidos, tá? Aplicativos que eu utilizo uma média de quase 20, acho que é 25 aplicativos, tá? Onde nessas ideias desses 25 aplicativos, tem variações, onde se chegam até 70 aplicativos. Eu digo em finalidade, de técnicas diferentes, como aplicativos de monitoramento de humor, aplicativos de identificação de situação, pensamento, emoção e comportamento, de seta descendente, de relaxamento, de mindfulness, de hipnose, de comunicação entre todas essas técnicas, como está sendo estruturado agora um aplicativo próprio meu, vinculado a meu, a meu novo protocolo, meu protocolo, né? Novo que eu digo porque faltava uma adaptação que eu coloquei aí, né? Que vai ser bem utilizada essa estrutura. E assim, essas estruturas, esses programas, essas plataformas, esses aplicativos, quando eles se integram, a interface deles é muito interessante. Por exemplo, eu utilizo muitas vezes um paciente com fobia. A pessoa vem me procurar para fazer um tratamento com montanha-russa. Ela vai para Orlando e quer andar de montanha-russa em Orlando. Infelizmente, aqui no Brasil, nós não temos nenhuma montanha-russa significativa para me levar a pessoa para in loco, né? Fazer esse atendimento lá, tá? E os que tem seriam fora de Teresina, né? Eu faço muito trabalho com aerofobia indo com a pessoa no avião, por exemplo. É um exemplo de in loco que eu faço. Mas de montanha-russa já se torna um pouco inviável, né? Até pela realidade das montanhas russas internacionais, como a de Orlando, por exemplo, em Orlando, né? Disney, por aí. Então, vamos lá. Dentro dessa realidade, eu utilizo aplicativos, eu utilizo todo o trabalho que eu já falei anteriormente, eu utilizo o VR Box 360, tá? Da Samsung, onde é ali onde faço o processo de dessensibilização da montanha-russa, associado à hipnose, onde eu coloco a pessoa em estado de transe. Dentro desse estado de transe, eu peço para ela abrir os olhos, e assim a dessensibilização se torna muito menos dolorosa, tanto na quebra quanto no enfrentamento, onde a pessoa sai querendo ir para a montanha-russa, querendo andar de avião, entre qualquer outro medo, tá? Que pode ser trabalhado. Por exemplo, o medo de galinha. Eu não vou pegar uma galinha e botar dentro do consultório. É muito complicado eu botar uma galinha dentro do consultório. Medo de cobra. É muito complicado eu botar dentro de um cobra. Vamos dizer que uma pessoa que trabalha lá no São Botânico vai ter que ter contato com a cobra. E ela tem medo, ela tem fobia de cobra. Então, eu não vou lá no São Botânico e botar ele de frente com a cobra. É um risco que eu também estou assumindo, não só para ele, para mim. Eu vou pregar, fazer todo esse trabalho. Tem alguns trabalhos que em loco não dá, tá? Virtuais, para depois chegar no in loco, quando dá para fazer, como no caso do avião, como no caso do elevador, como no caso até de uma galinha. E dá para a gente ir num sítio, em algum lugar que tem uma galinha, né? Para isso. Mas em caso de animais que envolvem risco, como a cobra, que não é um animal doméstico, não existe a mínima possibilidade, tá? Ou seja, nós temos sempre que ir através desses mecanismos virtuais, tá? Como VRBox, aplicativos, software, tudo isso integrado, tá? Dentro de uma estrutura de terapias cognitivas, hipnose, tá? Que são os resultados mais rápidos, mais palpáveis e mensuráveis. E também mindfulness, dá para a gente utilizar o mindfulness também dentro desse proceder. Então, são muitas ferramentas, é muita coisa. Aqui é só para vocês entenderem, só para vocês terem uma noção. Para aprender esse protocolo, no mínimo 200 horas de estudo, tá? E de treinamento da minha parte para o cliente no mínimo 150 horas. Isso, para um intensivo, para uma formação, é quase uma especialização, são 320 horas. Então, vocês imaginam o tanto que eu tive que estudar para montar esse protocolo,
tá? É um negócio bem diferente, muito legal. Pode passar, Rafael. Então, esse é meu protocolo, estou apresentando para vocês. É o protocolo RLS. Pode dar mais uma clicada? Tá? Não, volta, Rafael, por favor. Obrigado. Onde, nesse protocolo, vocês vão ver aí a hipnose, as terapias cognitivo-comportamentais ou terapia de esquemas, tá? Onde muitas vezes a gente pode até começar com a cognitivo-comportamental, mas a gente vê que ali tem um quadro crônico que não tem como ser perceptível no início, né? Aí a gente já desloca para esquemas que precisa trabalhar também com a ideia de John Bowlby, né? Com as técnicas de reparentalização parental, entre outros, e assim vai, associando tudo isso com hipnose ou mindfulness. Eu não coloquei o mindfulness aqui, porque ia ficar muito extenso, mas hipnose e mindfulness, tá? Sou instrutor de mindfulness e meditação, e a gente pode utilizar tudo isso associado, tá? Com tecnologias, onde a gente utiliza todos esses aplicativos, software, e outras estruturas que vão vinculando e trazendo para o nosso cognitivo esse enfrentamento dentro de um processo de dessensibilização de uma maneira rápida, enfática, de resultados rápidos, tá? Onde vão trazendo assim toda uma condição de enfrentamento, quebrando o repertório dos comportamentos de compensação, de esquiva e fuga, diminuindo o risco de distorções cognitivas, elucidando esse enfrentamento. E quando envolve a terapia de esquemas, chegando a trabalhar nas origens, vendo toda aquela visão também de reparentalização parental dentro da teoria de John Bowlby, dentro da ideia de cadeira vazia, né? Dentro da ideia do próprio psicodrama em si, vinculado a todas essas ferramentas vivenciais, onde a relação terapêutica é a base do tratamento, porque ela é a maior ênfase para fazer esse processo de reparentalização, como eu disse anteriormente, onde a transferência contra a transferência é muito utilizado. Pois, como eu disse, o terapeuta aí, ele é muito enfático, pois ele, muitas vezes, está fazendo a ideia, tá, do papel de daquelas figuras de autoridade vistas lá na frente, como eu falei antecipadamente, né? Na terapia do esquema, lá na primeira infância, para dar aí o pai ou a mãe ou alguma figura de autoridade, né? E assim trabalhar esses esquemas desadaptativos iniciais, tornando assim e trazendo um esquema saudável. É muito legal, é muito interessante. E tudo isso sendo monitorado pelo biofeedback, onde também nós podemos utilizar os treinamentos dentro de todo esse proceder. Em resumo, pessoal, agora vocês devem estar entendendo por que eu tive que falar tudo aquilo e por que para dar um suporte de entendimento geral, vocês precisam entender de uma forma geral tudo aquilo e também, tá, para entender passo a passo de todo esse protocolo, de toda essa estrutura do protocolo, precisa sentar, parar, estudar o quadro de uma maneira muito significativa, tá? Principalmente quando é a terapia de esquemas. Porque, como eu disse, na terapia de esquemas nós não temos um protocolo próprio. Nós temos uma ideia de protocolo, porque a gente vai seguindo uma realidade. Mas um protocolo em si, a gente vai estruturando para cada paciente. Não existe um protocolo padrão, como nas terapias cognitivas comportamentais, como traz Judith Beck, Aaron Beck, White no livro dele, Introdução, Aprendendo as Terapias Cognitivas Comportamentais. Então, tem vários autores. Eu estou falando assim de uma maneira bem geral, como Robert Lilly também, né? E assim a gente vai conseguindo chegar de uma maneira bem enfática. Então, esses protocolos não são tão significativos em termos de serem fechados como na terapia de esquemas. É assim que funciona, tá? E só vai deixar claro, no canto esquerdo aí, tem @Rodrigo Lopes, psicólogo, é meu Instagram, porque se não der para você tirar a sua dúvida aqui, não conseguiu entender direitinho, vai lá no meu Instagram, pergunta lá no direct, tá? Que eu posso estar respondendo, tá? E também, pessoal, vocês podem
e pelo meu telefone para tirar qualquer dúvida, tá? Que vai estar aí no final da palestra para vocês pegarem. Tá bom? Pode passar, Rafael. É isso, é um grande prazer estar trazendo de primeira mão meu protocolo aqui para vocês. Vocês estão ganhando um presente pelo Dia do Psicólogo, ou seja, todos aqui que estão acompanhando estão conhecendo o protocolo Rodrigo Lopes da Silveira, tá? Que é um protocolo novo, inovador, de grande repercussão, não tenho dúvida. Essa ideia desse protocolo já vai sair num livro internacional que eu estou escrevendo junto com alguns autores internacionais relacionados à hipnose, tá? Vai sair algumas ideias dele. Agora, ele, como protocolo, como toda a estrutura em si, vai demorar um pouco para sair, porque, como eu disse, são muitos conteúdos. E para a gente colocar tudo isso em livro, tá? Requer toda uma dinâmica, requer muito tempo. E como eu disse, para ministrar o curso, é uma média, um curso de formação, de quase a mesma quantidade de uma especialização, que são 360 horas. Podemos dizer que, por exemplo, pelo menos de 200 a 280 horas, no mínimo, para ensinar da maneira como se deve, tá? Todo esse protocolo aí. Porque não é só uma teoria, não é só uma abordagem, são várias estruturas, tá? Só o futuro é uma realidade, o futuro chegando, que está sendo demonstrada mais cedo do que eu esperava, porque com a pandemia, infelizmente, né? A pandemia trouxe à tona de uma maneira mais rápida o acesso às novas tecnologias, que quem tem domínio faz, consegue fazer essa diferença. Quem não tem precisa aprender, tá? Eu, por exemplo, já atendo online há mais de 6 anos, tá? Tem que se credenciar pelo conselho, tudo. Eu me credenciei, já utilizo e assim eu fui estruturando todas essas técnicas e vinculando as tecnologias para chegar nesse resultado, tá? Esse protocolo que eu estou lançando é um protocolo inovador, não tem ninguém no Brasil ainda que fez essa união e nós aqui no Piauí é que vamos estar lançando, porque não sou eu só, somos todos nós. Para me chegar nisso, eu tive que ter a ajuda de várias pessoas, como por exemplo, de toda a equipe do CRP aqui hoje, né? Dando todo esse apoio, que eu agradeço muito, tá? E de todos vocês que estão assistindo, pois essas técnicas inovadoras, essas técnicas que têm uma grande repercussão, elas têm uma grande valia, mas para elas chegarem num resultado significativo, elas precisam também que todos vocês entendam e tenham vontade de aprender, tá? Essas são as referências que eu utilizei, né? A prática das intervenções psicoterápicas, onde são várias realidades vinculadas a temas de terapia cognitivo comportamental, do Wilson Mello, um grande amigo, presidente do FBTC, onde eu sou o delegado da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, e o Rodrigo Damasceno é o vice-delegado, tá? E assim, meu livro de autoria também, tem parte do meu livro aí, tá? Que é a Hipnose Mindfulness, das terapias cognitivas e neurociências. Um livro de um grande amigo, Benami Saberfab, tá? Que teve muita importância para a gente chegar na construção desses conteúdos, tá? Jeffrey Young, que é um monstro de inteligente, foi o cara que desenvolveu aí, né? A partir das ideias de Aaron Beck, né? Quando ele fez livros relacionados à personalidade, ele veio e fez essa estrutura, associando ideias da teoria de John Bowlby, psicanálise, gestalt terapia, psicodrama e assim, uniu várias técnicas, né? Para chegar nesse modelo inovador aí da terapia de esquemas de muita significância para todos nós, tá? Dentro dessa realidade, essas são as referências que eu utilizei, tá? Eu sei que acredito que todos saibam que eu faço parte da atual gestão do CRB, mas não é por mim que eu vou fazer o elogio que eu vou fazer, tá? Eu vou fazer por todos eles, tá bom? Então, todos de parabéns. Trabalho lindo que estão fazendo, tá? E
o convite de eu estar aqui hoje, eu agradeço demais, tá? Para estar trazendo em primeira mão esses protocolos, tá? E também a ideia de cada técnica, né? De uma maneira geral aí, para todo mundo entender, tá? Parabéns para todo o CRP, desde os conselheiros, as pessoas que fazem o dia a dia, né? Aí do conselho. E assim eu agradeço demais, tá bom? Oi, Quero Rodrigo. agradecer, só um minutinho. Quero agradecer a todo mundo que está assistindo, agradeço demais, tá? E especialmente, tá? As pessoas do CRP que estão agora aqui comigo, que eu dei um trabalhinho para eles no início, tá? Que eu peço desculpa pelo atraso, a responsabilidade é minha, porque eu percebi que meus aparelhos estavam causando uma distorção, porque eu uso muito aparelhagem, pessoal. Se vocês quiserem conhecer minha aparelhagem, depois entra no meu Instagram, vocês vão ver lá a quantidade de aparelho. Depois eu identifiquei aqui no meio da palestra que foram aparelhos meus que cometeram um déficit, um atraso, e eu peço muitas desculpas, tá? A tecnologia ela é muito boa, mas ao mesmo tempo ela às vezes traz essa repercussão aí negativa. Tá? Então, eu só quero dar parabéns a todo mundo e agradecer, principalmente esse pessoal aqui do CRP, tá? Que estão fora do horário deles e estão com todo carinho aqui com a gente. Todos eles. Eu não vou citar o nome, porque eu não quero ser injusto com quem está aqui ou não nesse momento. Eu queria só que passasse o último slide, por favor, que voltasse lá, por favor. Eu, Rafael conseguiu passar porque saiu a tela dos slides? Porque no último slide tem meu telefone e eu queria que deixasse exposto para quem está assistindo, para se quiser tirar alguma dúvida, tá? Ou se quiserem também tirar dúvidas agora. Aí, Rafael, se tu puder colocar novamente bem esse slide, eu te agradeço. No último, tá? Pode passar, isso, tá? Rodrigo Damasceno, desculpa ter lhe cortada, já já, tá? Tranquilo, meu amigo. E só uma coisa que eu quero dizer para vocês, tá? Quem não está em casa, olha, desculpe, quem está em casa e quem não está, aproveite para passar lá na ponte, que tem uma homenagem sendo prestada pela Prefeitura de Teresina, onde o Conselho Regional de Psicologia foi atrás a pedir apoio e eles estão deixando a ponte toda azul, em homenagem a todos nós e a nossa profissão, que é linda e que está repercutindo muito nesse momento de pandemia, tá? Então, eu agradeço a todos. Rafael, dá só mais uma clicada, por favor. Obrigado. Esse aí é meu número, tá? Vocês podem ficar à vontade para mandar mensagem, para tirar dúvidas. Vocês podem ir também no canto direito, embaixo do slide. Lá tem @Rodrigo Lopes Psicólogo. Vocês podem tirar dúvida também pelo Instagram, tá? Quem quiser conhecer meus materiais de trabalho, por lá vocês também vão entender por que é muita tecnologia e por que estava dando uma falha de microfonia, tá? No início, acredito que até no meio deu, que eu tive que desativar alguns aplicativos aqui de aparelhos, tá? E assim, eu finalizo agradecendo a todos, tá? E a presença também do amigo Rodrigo Damasceno, que não estava presente o tempo todo, porque eu sei que estava palestrando também. E que é um grande amigo, tenho um grande carinho por esse cara, é o irmão. Muito obrigado, Rodrigo. Você é um grande amigo mesmo, irmão, que a psicologia nos proporcionou esse encontro. Acabei pegando a parte final da tua palestra, mas muito pertinente você trazer um pouco, aprofundar a respeito da hipnoterapia cognitiva, fazendo essa correlação com as neurociências, e outras áreas afins. E acho que todo mundo que está aqui nos acompanhando, Rodrigo, perceber que nós temos a possibilidade
de conquistar, de almejar e correr atrás dos nossos objetivos. Você, ao longo desses 10, 11 anos aí de profissão, que tem essa carreira brilhante e hoje já tem uma repercussão nacional e internacional, né, através também agora do seu Centro Psicológico Rodrigo Lopes. Então, muito Obrigado, meu obrigado amigo. pela participação. Muitos parabéns aqui no pessoal no YouTube, parabenizando as tuas colocações, muito pertinente a sua fala, e só parabenizar, né? Então, agradeço, Rodrigo Lopes, pela tua Obrigadão. participação na nossa Semana da Psicologia. Eu tenho Diga. mais uma fala quando eu puder falar. Desculpa te cortar, que eu me esqueci de fazer uma homenagem. Pois não, fica à vontade. Eu peço para que todos, mentalmente, tá? Hoje, como é que eu posso pedir isso? Deus parabéns ao psicólogo Leonardo Rodrigues, tá? O Leonardo ele foi homenageado pela Federação Brasileira de Terapia Cognitiva, tá? Onde ele deu um show aí, montando um laboratório e que é de grande repercussão hoje nacional, que é o do nosso estado, tá? O Leonardo tá de parabéns. Eu queria poder fazer isso presencialmente, tá? Mas infelizmente não tivemos essa oportunidade. Ele foi homenageado pela Federação Brasileira de Terapia Cognitiva, que ele merece toda essa homenagem pela repercussão em termos não só de profissional que ele é, como também da construção que ele fez até aqui com outra fera, que é o nosso grande amigo. Deu um branco. Deu um branco. Damasceno, João Damasceno. Desculpa, João. Tá? Duas feras aí que nós temos que bater palmas para esses dois caras. Tem muito mais gente, com certeza, mas eu digo é porque esses dois, eu tenho certeza que é inquestionável, tá? Maravilha. Fica aqui também meus parabéns para esses dois ícones, né, da psicologia e da terapia cognitivo-comportamental aqui no estado do Brasil, do Piauí, que tem essa representatividade a nível internacional. Pessoal, obrigado pela participação de todo mundo, até ficar aqui até esse horário. Quero só reforçá-los para que amanhã será o nosso último dia. Teremos ainda duas atividades, uma a partir das 14h30, que é uma palestra sobre relação entre a atividade física e saúde mental. E temos aí uma surpresa, pessoal. Já vou dar aqui o spoiler para vocês. Amanhã a gente vai estar compartilhando nas nossas redes sociais. A nossa cerimônia de encerramento, vamos contar com a apresentação cultural de um profissional que tem uma vasta experiência dentro do contexto de teatro, trabalhando na parte lúdica. É o psicólogo Rafael Eduardo Silva Magalhães, ele vai estar trazendo uma peça chamada Ó Céus, Ó Vida, Ó Mar. Logo após a peça dele, nós vamos fazer a cerimônia de encerramento com a presidente do Conselho Regional de Psicologia, Juliana Maia, e comigo, Rodrigo Almeida Damasceno, tá? Então, desejo a todos um bom descanso, uma excelente noite. Mais uma vez, parabéns a todos e a todas, psicólogas, psicólogos e estudantes de psicologia. Obrigado, pessoal.